Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Terra Rubro-Negra. Pessoal, o caldo azedou. Botafogo perdeu de novo e dessa vez viu todo mundo chegar. Agora todo mundo tem chance de ser campeão. O Flamengo tá vivíssimo no páreo, Atlético Mineiro, o Red Bull, Palmeiras, Grêmio. Tá todo mundo agora misturado e o Botafogo ainda tem jogos importantíssimos ainda contra Grêmio e contra o Bragantino em sequência. E aí trouxemos para vocês agora um react do programa da Jovem Pan Esportes, onde o Mauro César Pereira e o Pilhado fazem uma avaliação muito feliz, muito coerente a respeito dessa fase do Botafogo. Então, vamos ao vídeo. Eu deixei para vocês aí o link do programa da Jovem Pan Esportes na descrição do vídeo como créditos. Vamos ao vídeo, pessoal. Mas eu avisei pro Vampeta que o Vasco ia ganhar do Botafogo. Eu avisei que o Botafogo tava sentindo a pressão e ia arrumar sarna pra se coçar. E ele não me escutou. Ele continuou teimando, ele bancou, já é campeão. O Botafogo tá longe de já ser campeão brasileiro. Pode ser, tá na disputa. Mas a vergonha que o Botafogo tá passando... Eram 14 pontos de diferença para o vice-líder. Hoje, um jogo a mais que o vice-líder Palmeiras, um jogo a mais que o Red... Não, que o Red Bull Bragantino já está igual. Que tem igual. E tem confronto direto. Ou seja, o Red Bull Bragantino só depende dele para ser campeão brasileiro. Palmeiras agradece, Red Bull agradece, e aí Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo um pouco mais abaixo, mas também ainda acreditam. Então, e o que falar dessa fase do Botafogo, né, Mauro? É culpa do Lúcio Flávio, é culpa do time, a torcida tem culpa também por cobrar muito e vaiar em jogos que poderiam ser determinantes. De quem é a culpa, sabe? Agora, o caso do Botafogo, né, aí eu vou fazer agora o meu comercial. Eu não adivinho as coisas. Eu tento enxergar o futebol e tento ver os jogos. Erro, acerto como qualquer um. Mas a gente está falando, até tem um vídeo de um comentário que eu fiz, que não foi aqui exatamente, no dia 24 de julho. O Botafogo tinha quase virado o jogo em cima do Santos. E muita gente começou a ver, você vê o Botafogo, né? Tava perdendo 2-0, empatou e quase virou. Falei, bem, aí é o copo meio cheio. Aí tem um copo meio vazio. O Botafogo quase perdeu para o Santos, que vinha já se arrastando, sem público na Vila Belmiro naquela ocasião, né? Já trocou de técnico mais umas 2 vezes depois disso. 2 vezes, né? É porque depois entrou... Sim, o Bruno Lage. Não, o próprio Santos. Sapa. Não, o Santos entrou Aguirre depois disso, e depois saiu e assumiu o Marcelo. Então, e o Botafogo quase perdeu. E outros jogos, né? Que tem muita gente que não está vendo o jogo do Botafogo. Tem muita gente que está falando, mas não vê o jogo do Botafogo. Você vê tudo. O Vampeta eu tenho certeza que vê. E quem vê os jogos... Você mandou indireta pra mim? Claro. Foi indireta pra mim. É verdade. Mas eu conheço o Botafogo. De um grande... Não, você conhece a história do Botafogo. Não, todos anos. Agora, aí você vê jogos assim, Botafogo e Grêmio. Nossa, foi um massacre do Grêmio. Primeiro tempo, no final do primeiro tempo, várias oportunidades. O goleiro do Botafogo, ele passou todo o campeonato praticamente, agora pode ter mudado até essa estatística. O Lucas Ele é o cara que mais faz defesa. Era o cara que mais faz defesa. Campeonato. Então você fala, como é que pode o líder, o goleiro que mais faz defesa? É sinal de que esse time é muito atacado. Mas tudo estava dando certo. O goleiro muito bem, a zaga muito bem, o time, sempre aquele jogo ali, o time bem montadinho ali atrás, saindo com velocidade e tal, ganhou do Grêmio, 2-0. Contra o Palmeiras também tomou pressão, perdeu o pênalti do Palmeiras, mas a pressão do Grêmio foi pior, se foi pro Botafogo, foi mais avassaladora. Aí teve o jogo do Cruzeiro, que é o pior ataque, não faz gol ninguém. O Cruzeiro amassou o Botafogo, não conseguiu o gol. O jogo do São Paulo aqui, São Paulo com o time meio misto, né? Ainda com Copa do Brasil e tal, o mesmo roteiro. E aí várias vezes eu falei, gente, o Botafogo passa raspando, sabe? Empata. Então, aí veio o jogo do Flamengo. Perdeu lá no Newton Santos. De lá para cá, contando o jogo do Flamengo, são 10 partidas, 6 derrotas, 2 empates, 2 vitórias. Uma vitória convincente contra o Fluminense, jogando aquela moda do Botafogo, até porque o Fluminense habitava o campo do Botafogo em 2 contra-ataques, 2 gols. O Fluminense também muito voltado já para a final de Libertadores, é um time já mais concentrado em outra competição, a gente não pode ignorar isso. E o jogo do América Mineiro, que é o lanternaço do campeonato e que também finalizou 20 e tantas vezes, o PR fez defesas incríveis e o Botafogo venceu. Então esses jogos, eles vão sinalizando que esse time não está bem.
Na época até do jogo do América, eu falei até aqui, falei, ó, joga contra o América, passa esse perrengue, vence com um time minimamente qualificado, um pouquinho melhor que o América, e não tão ansioso, que é um time desesperado, né, lá na zona do rebaixamento, a tendência é dar errado. É o que está acontecendo. Cuiabá foi lá, meteu 1-0, segurou o resultado. Palmeiras virou para 4-3. E ontem tinha um vídeo, que coisa, meu Deus do céu, por que as pessoas fazem isso? Tinha um vídeo ontem na internet, na rede social, de um torcedor do Botafogo, vocês viram isso? Até coloquei no meu Twitter. O molequinho que fica falando, já é campeão com a tatuagem. Não, o cara saiu no intervalo do jogo da semana passada e gravou lá do lado de fora do estádio. Até sair, contra o Palmeiras, tá 3-0, moleza, vou embora, já acabou. Por que o cara faz isso, gente? Por que o ser humano faz uma coisa? Primeiro, sair do jogo do meio, né? Já é uma coisa um pouco inteligente. Tem um que tatuou. Tem tatuagem. Tatuou, campeão brasileiro 2023. Então, se der certo, ele é um sucesso. Senão ele vai ter que cortar o braço. Pois é. Corta o braço. Ele não, por quê? Eu cometi um equívoco. Um pequeno equívoco. Então, assim, eu acho assim que o Botafogo já vem dando esses sinais. E aí eu acho que entra uma outra questão que é importante até para duas coisas que a gente tem que pensar com relação até à análise que vai se fazer no futuro. Um campeonato de pontos corridos, você tem que respeitá-lo. Pode mudar a qualquer momento. Um revés, um jogo muda, vai ser uma expulsão, muda tudo. Então, uma troca de técnico, no caso do Botafogo, uma escolha equivocada. E aí tem uma outra questão, além do ponto corrido, tem que ser respeitado. Eu acho que às vezes a gente não respeita. Entender que um modelo adotado por um time no começo de um campeonato não obrigatoriamente vai ser o bastante para você ganhar essa competição, porque ela é muito longa. Então, o Luiz Castro trabalhou 12 rodadas. Né? O Botafogo, aquele time rápido ali, muita força, 2 caras pelos lados, Vitor Sá e Júnior Santos, o Tiquinho, referência, bom atacante, com bons recursos, o cara de muita presença física, e outros jogadores do banco para fazer esse papel. Só que os adversários começam a observar. Você é o líder, você está invicto no seu estádio, ganha de todo mundo. Como é que eles jogam lá? Como é que eles usam a característica do gramado, que é um pouco mais veloz? Vamos tirar a velocidade dos caras, vamos recuar, que tira espaço. Todo mundo começa a decifrar. Não tem segredo. Exato. Por exemplo, quem vai jogar hoje contra, sei lá, um time de meio de tabela, não fica estudando tanto. Todo respeito ao São Paulo. Quem vai jogar contra o São Paulo hoje não se debruça para entender muito São Paulo. São Paulo na Copa do Brasil está ali meio que a passeio. Agora, quem joga com o Botafogo, pensa, cara, esses caras estão em primeiro. Ganhar do Botafogo, ganhar do líder, dá ibope. O jogador... Vampeta foi jogador. É bom ou não é? Claro que é bom. Você é elogiado no jogo que todo mundo olha, é muito melhor do que o jogo que ninguém vê. E o líder, todo mundo olha o jogo do líder, porque os demais estão querendo que ele perca ponto para se aproximar. E aí você tem que ter o quê? Um maior repertório. O Bruno Lage quis fazer isso. Ele não foi capaz. Ele não teve a capacidade para isso. Mas ele estava certo quando ele falava que tinha que mudar. E tinha gente que falava, não, joga daquele jeitinho, é só não mexer. Não, não é só não mexer. Porque as pessoas percebem como funciona e começam a... Eu acho que o Botafogo cometeu vários erros. Isso também derruba um pouco esse mito da SAF, esse raciocínio um tanto quanto, digamos, equivocado, entender que a SAF, por ter um dono, você vai ter uma boa gestão. O Botafogo contratou o Luiz Castro, manteve, começou a dar certo. O cara foi para a Arábia Saudita. Aí buscaram um técnico em Portugal que não tinha 150 jogos como técnico de time profissional, que tinha um fracasso retumbante na sua carreira, embora breve, que foi perder um título para o Porto com o Benfica, depois de abrir 5 pontos de frente, e ele foi embora antes de acabar o campeonato. Quer dizer, a história é um pouco parecida com a desse ano, que está acontecendo nesse momento. Foi demitido do Wolverhampton depois de um final muito ruim. Enfim, é um cara que não tinha essa caixa toda, não tem a experiência do próprio Luiz Castro. É um português por outro, era melhor talvez buscar um outro perfil de técnico, capaz de dar sequência àquilo ali. Aí, quando ele saiu, até chegar o Bruno Lage, não puseram o Lúcio Flávio, colocaram o Caçapa, que é do Lyon. Agora está num time lá do Textor na Bélgica, né? Mas ele estava trabalhando lá na França, no Lyon. Vem cá, por que não botou o Lúcio Flávio como auxiliar técnico? Sinal de que você não confia no cara, né? Você acha que tem que ter um outro mais tarimbado. Botaram o Caçapa. 4 jogos, ganhou os 4 jogos, ok. Entrou o Bruno Lage, não deu certo, demitiram. Aí quem é o técnico? Lúcio Flávio. Não, peraí. Então traz o Caçapa de volta. Porque se o Lúcio Flávio não servia para ser interino 4 jogos, é ele que vai comandar o time na reta final para ganhar um título com todo mundo galopando atrás de você. Quer dizer, é outro erro de avaliação. E mais, depois da derrota para o Palmeiras, o Botafogo deveria ter corrido atrás de alguém, de um outro treinador mais experiente. É a minha opinião. Isso aí, aquela derrota, não só pela derrota. Você acha que o Lúcio Flávio deveria ter caído ali? Não só pela derrota. Pela maneira que o time se comportou, pelo despreparo. Outra coisa, os jogadores pediram esse técnico. Então, mais um motivo para você fazer uma troca. Ou ele volta a se auxiliar, aí é problema deles lá. Mas tem que ter um cara mais
tarimbado para ocupar essa função, tinha que ter naquele momento. E outra coisa, eu falei já aqui semana passada, os 2 gols do Palmeiras da virada, do terceiro e quarto, são inadmissíveis no time profissional. É isso que o John Textor tinha que reclamar. Eu falei isso aqui. Você Aí concorda comigo? Às vezes a gente consegue concordar. Mas não é fácil, mas acontece. Mas o John Textor estava reclamando da arbitragem, da CBF, fazendo várias acusações lá, negócio tal de corrupção, né? Foi punido e tal. Ele tinha que cobrar dos caras. O Gustavo Gomes e o Flávio fizeram linha de passe. Linha de passe. O Murilo entrando sozinho. O Murilo chapou a bola, não tinha ninguém com isso. Você não pode tomar um gol assim. Ah, mas tinha um a menos. Um a menos vai dificultar para você desenvolver o jogo. Mas para defender dá. Você tem 9. Você bota todo mundo dentro da área. Não, e tava 3-1. Aí o Hendrick fez o segundo gol. 3-2, gol do Hendrick. Então, pô, cara, eu vou defender esse resultado. Aqui não vai acontecer mais nada. Quem treina aquela defesa? Aí você pega que é auxiliar dele, é o Joel Carli. O João Carli, ele era zagueiro há 3 meses. 3 meses atrás ele era zagueiro. Qual tarimba que o João Carli tem para treinar um time, gente? Uma coisa é você ser zagueiro, outra é ser técnico, ou auxiliar técnico. Sinal de que ele, como auxiliar técnico, deve ser muito ruim, porque, pelo amor de Deus, aqueles 2 gols, não estou aqui tirando o mérito do Palmeiras, não. O Palmeiras foi espetacular e aproveitou essa fragilidade. O Gustavo Gomes, o Botafogo não olha para os erros dele, só reclama de arbitragem. Subindo com o Plácio do... De Plácio. Que é o menor da zaga. É um baixinho. O Gustavo Gomes tem a bola em cima dele. Ele precisa sair do chão. O Flávio Lopes se abaixou para cabecear, tinha acabado de entrar. Gente, vamos lá. Palmeiras coloca o Flávio Lopes. Todo mundo olha e fala o quê? Pô, vai meter jogo aéreo. O cara grandão. Isso aí qualquer criança recém-nascida sabe disso, né? Aí o que acontece? O cara faz um gol que ele se abaixa para cabecear. Então, isso é que deveria gerar uma reflexão no Botafogo imediato. Como é que eles tomou esses 2 últimos gols? O que é isso aqui? Cobrar a comissão técnica, cobrar os jogadores. Eu sou favorável numa situação dessa, aí tem que ser lá o diretor de futebol, alguém lá, chegar para o jogo, vem cá, vocês não pediram aí esse técnico? Não pediram essa comissão técnica? E aí? E tem uma coisa que o Arnaldo Ribeiro, o colega nosso, falou outro dia, que eu concordo. Ele falou assim, qual a história que esses jogadores têm para exigir um técnico? De repente você tem um elenco vencedor e competitivo, e o dirigente até fala, porra, eu já ganhei muito com esses caras, né? Foram campeões. Não significa que seja uma receita de sucesso, mas esses jogadores têm peso. Se eles são jogadores vencedores. Eles caras não ganharam nada no Botafogo, gente. Ganharam a Taça Rio, pô. Que é um prêmio de consolação. Não nada em lugar nenhum. Em lugar nenhum. O Tiquinho. Bom, galera, é isso. Eu acho que o Mauro foi muito feliz nas avaliações dele. Eu, particularmente, concordo com tudo que ele falou. E fato é que o Botafogo, para mim, não ganha mais esse campeonato. Emocionalmente, o time está arrasado. Ficou muito nítido isso, principalmente no jogo agora contra o Vasco. Após tomarem o gol, o time sentiu de uma forma absurda, não conseguiu render, não conseguiu chegar nenhuma vez com perigo no gol do Vasco. E tem tudo realmente, se bobear, para nem ficar entre os 4 no Brasileiro. Porque é um time que, se perder a liderança, e eu vejo isso muito próximo de acontecer, vai bater cabeça, dificilmente eles vão ter emocional para segurar, depois de estar com 14 pontos de vantagem, para poder continuar brigando de forma competitiva. Fora que todos os outros times vão estar muito mais motivados. Então, eu acredito particularmente que o Botafogo nem entre os 4 fique. E acredito ainda, e venho falando isso vídeo após vídeo, ainda no Mengão, que enfrenta o Palmeiras amanhã. E se ganhar, a gente está de volta na briga pelo título. No mais é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e saudações rubro-negras.